Olá, meus amores, tudo bem por aí? Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos dar início à nossa 10ª aula remota de filosofia. Estão preparados, 8º ano? Então, nós vamos continuar falando sobre viver em sociedade. É complicado viver em sociedade, porque a gente precisa respeitar o espaço do outro. E também precisa ser respeitado o nosso espaço. Nem sempre a gente pode falar tudo que a gente pensa, nem sempre a gente pode agir da maneira que a gente deseja. Então, por isso se torna muito complicado. Mas a professora vai passar 15 dicas para se viver em sociedade. Vamos lá? Primeiro, respeite o espaço. Respeitar o espaço do outro, seja ele quem for, é um sinal de respeito e de bom senso. Esse comportamento deve ser cultivado diariamente e aplicado sempre, em qualquer relação humana, pois cada um tem seu determinado tempo e espaço, e esse deve ser respeitado. Então, sempre respeitem o tempo, o espaço do outro. Não importa quem o outro seja, respeite, porque você também precisa do seu tempo, né, do seu espaço. E isso também, né, a gente gostaria que fosse respeitado. Usar a gentileza. Gentileza gera gentileza. Essa frase a gente escuta muito na nossa escola. A gente já teve projetos em cima dessa frase. Gentileza gera gentileza. Não é mesmo? Palavra básica de respeito, como por favor, com licença e obrigada, são fundamentais para o convívio com outras pessoas. Seja sempre agradável, além de que um favorzinho ou outro, como estender a mão a um idoso que sobe no ônibus, não arranca pedaço de ninguém, como ajudar a fazer alguma atividade, como ajudar o pai, a mãe, o vô, o vizinho, quem seja. Ser gentil é muito importante. Quando a gente é gentil, as pessoas também são gentis com a gente. E a gentileza é uma coisa maravilhosa, é coisa única, é linda de se ver. Então, seja sempre gentil com qualquer pessoa, independente se você conheça ou não. Seja gentil. Respeitar as diferenças. Isso é muito importante, pessoal. Respeitar as diferenças é mais do que uma dica. É algo essencial para que a convivência com todas as pessoas seja a melhor possível. Não importa quem seja, do que o outro goste, a religião, a opção sexual, cor, credo, língua, pois você deve respeitar igualmente a todos. O respeito, pessoal, é uma das coisas mais importantes de se viver em uma sociedade. Nós devemos respeitar o outro, independente de quem o outro seja. Independente se eu gosto ou não gosto do comportamento do outro, da maneira que ele se veste, da maneira que ele trata as outras pessoas, eu preciso respeitar. O respeito é fundamental em qualquer situação, em qualquer convívio, seja ele familiar, seja ele com amigos, seja na escola, seja no ônibus, seja na praça, seja em qualquer lugar. O respeito é fundamental. Relacionar-se. Vivemos em constante crescimento, evolução e precisamos de troca de informações para viver bem. Quem se relaciona aprende algo novo, por mínima que seja a experiência. Então, se relacionar com o outro é muito importante, essa troca de experiência, essa troca de vivências, essa troca de ideias. Sempre que a gente se relaciona com pessoas novas, a gente aprende algo, por mínimo que seja. Ou nem que seja a tolerância, né, o respeito, a opinião do outro. Mas ter um bom relacionamento sempre é muito importante. Então, sempre
que a gente tenha a oportunidade de conhecer pessoas novas, de se relacionar, de fazer novas amizades. Isso é muito importante e é muito bom. Então sempre se relacionem, sempre estejam abertos a conhecer novas pessoas. Respeitar as regras. Regras existem e são extremamente necessárias para o bom convívio das pessoas. Respeitá-las faz parte disso, mesmo que não concorde. Quantas regras a gente não concorda, não é verdade? Mas precisamos respeitar. Quantas regras na nossa escola existem e você não concorda? Inúmeras, mas você precisa respeitar. Por quê? As regras existem para que todos tenham um bom convívio, para determinar o comportamento das pessoas. Não podemos nos comportarmos, da maneira que desejamos em todos os lugares. Por isso devemos respeitar as regras, certo? Na nossa casa nós temos regras a ser respeitadas. Na nossa igreja nós temos regras a ser respeitadas. Na nossa escola temos regras a ser respeitadas. No cinema temos regras. Enfim, em todos os lugares existem regras. E essas regras devem ser respeitadas. Por quê? Porque é por causa dessas regras que se consegue ter um bom controle, um bom convívio em determinado lugar. Então, respeitar as regras também é fundamental para se viver em sociedade. Muito importante esse, pessoal, entender sobre os direitos. Todos nós temos direitos e deveres perante a sociedade. Saber quais são eles é fundamental para que haja união, respeito no convívio social. Então, todos nós devemos saber os nossos direitos, né? E principalmente nossos deveres. Nós devemos saber os nossos deveres para viver bem em sociedade. Não podemos saber só nossos direitos, mas principalmente nossos deveres. Porque é sabendo os nossos deveres que nós vamos cumpri-los para depois exigirmos nossos direitos. Então, pensem nisso. Além dos nossos direitos, nós temos os nossos deveres, que são muito mais importantes, ok? Pense antes de agir. Pessoal, muito importante. Nós precisamos pensar bem antes de agir e antes de falar alguma coisa. Ser sincero é algo bom, com toda certeza. Mas há coisas que não devemos falar por simples convenções sociais, ou, mais popularmente dizendo, simancol. A sua tia está com uma roupa apertada demais, sua vizinha com um cabelo que não lhe agrada, seu chefe com uma esposa que você não acha bonita, guarde para você. A sua opinião é sua, mas nem sempre precisa e pode de fato ser expressada. Às vezes a nossa opinião pode magoar, pode ofender. Então nós devemos tomar muito cuidado quando vamos expressar para alguém. Até mesmo, gente, para pessoas próximas a gente. Às vezes a gente fala da maneira que a gente pensa. Nossa, hoje tá feio o negócio aí, né? E a pessoa às vezes não está bem e pode ficar chateada e magoada. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for expressar aquilo que a gente está pensando. Então, tomem muito cuidado, gente. Tomem muito, muito, muito cuidado. Às vezes a sinceridade, ela magoa, ela machuca a pessoa que está ouvindo. Então, vamos ter cuidado, vamos saber como falar, né? Como agir com as pessoas, porque nem sempre aquilo que eu acho certo é o certo para outra pessoa, ok? Tomem muito cuidado com este tópico. Não caluniar. Falsas histórias são prejudiciais em toda a relação humana, seja elas sobre si mesmo ou sobre outras pessoas. Quando, a partir de uma mentira, as pessoas passam a acreditar e depois descobrem que é verdade,
a relação de amizade e confiança fica abalada. E o que acaba por criar um desconforto no convívio dos envolvidos. Sempre, gente, que uma mentira é descoberta, a relação com aquela pessoa acaba sendo abalada. Independente se é pai, se é amigo, se é namorado, se é irmão, se é o vizinho. Sempre que a gente descobre que aquela pessoa nos contou uma mentira ou nos falou mal da gente, fica abalado. A gente não consegue mais confiar inteiramente naquela pessoa. Sempre vai ter um pontinho de dúvida. Então tomem muito cuidado, gente. Quando vocês for contar uma história, quando vocês forem se justificar de alguma coisa. Porque a mentira, ela é muito ruim mesmo, e prejudica você e as suas relações, ok? Cooperar. No mundo não estamos sós, então cooperar com aqueles que estão próximos a nós, mesmo que apenas fisicamente, contribui para uma reciprocidade de coisas boas. Hoje alguém pode precisar de sua ajuda, mas amanhã poderá ser você. Então, o que lhe custa ajudar alguém a terminar um trabalho ou lavar aquela louça que está suja desde ontem? Então, pessoal, cooperar é muito bom, independente da situação. Se é cooperar na escola, se é cooperar em casa, se é cooperar com os vizinhos, cooperar nos mostra que nós somos úteis. E também é uma maneira de atrair coisas boas. Quando eu coopero, quando eu ajudo, eu posso ser ajudado e ser cooperado de precisar. Então pensem nisso. Cooperar sempre é importante e sempre ajuda muito no convívio em sociedade. Conversar. Algo saiu diferente do que era previsto. Então, calma, respire fundo, conte até 10 e converse. A conversa, quando a mente está mais lúcida, é o remédio para que se chegue a um acordo e seja capaz de entender todas as partes envolvidas. Brigas não são bem-vindas. Sempre que alguma coisa sai errado, que a gente se incomoda, a gente se explode na hora. Isso não é bom, porque se a gente age na hora, no impulso, a gente acaba brigando, a gente acaba falando coisas que a gente não gostaria de falar. Então, sempre é bom a gente se acalmar, respirar fundo, pensar antes de falar, independente de quem seja essa conversa, com quem seja essa conversa, melhor dizendo. Porque quando a gente está com raiva, a gente briga e a gente fala coisas que magoam. E palavras não dá para voltar atrás, não dá para desdizer. Nem sei se existe essa palavra, desdizer. Mas não dá. Depois que ela é dita, magoa, dói muito. Então temos que tomar muito cuidado, por mais difícil que seja. Eu sei, eu também sou ser humano. Por mais difícil que seja, nós devemos tomar cuidado quando a gente fala. Principalmente na hora da raiva. Porque é na hora da raiva que a gente fala coisas que depois a gente se arrepende. Então tomem cuidado, pessoal. Contem até 10, respirem fundo antes de falar. Na hora que você estiver com raiva, tente sempre se acalmar. Jamais acobertar injustiças. Pessoal, jamais acoberte injustiça. Injustiças geram impunidade e elas crescem quando alguém as acoberta. Acobertar é como ver um crime e compactuar. Isso torna a sociedade cada vez mais frustrada e muitos seres que erraram sem aprendizado e a devida punição. Então, quando a gente acoberta uma injustiça, a gente acaba fazendo com que a pessoa que errou não tenha uma punição. E se ela não tiver uma punição, ela não vai aprender com o erro dela. Então, a gente erra, é normal, mas a gente precisa aprender com os nossos erros para não tornar a errar.
Então, quando a gente acoberta uma injustiça, a gente acaba fazendo com que a pessoa não aprenda com o seu próprio erro. E a gente acaba errando muito, porque isso faz com que a sociedade acabe sofrendo. Porque dependendo da injustiça, do erro, ele fere toda uma sociedade, não só um indivíduo. Então vamos tomar cuidado com isso, ok? Aceitar a posição. Aceitar onde estamos nem sempre é fácil e causa muitos transtornos, principalmente em ambientes profissionais e acadêmicos. Mas, como a vida está em constante crescimento, é para a frente que devemos olhar e buscar melhorias. Se hoje alguém teve uma promoção, não brigue, faça sua parte. Faça sua parte e espere a sua vez. Apenas aceite e procure aprimoramento. Se esse não for o caso, for realmente injustiça, saia deste ciclo e busque novos horizontes. Então, pessoal, aqui falando um pouquinho mais além do profissional ou até mesmo da escola, né, na área acadêmica. Quando o outro é elogiado, quando o outro é promovido, quando o outro tem o seu trabalho valorizado, nós não devemos ficar irritados, nós não devemos criticar, nós devemos buscar melhorar o nosso trabalho, para que nós também sejamos reconhecidos. E sempre valorizar o trabalho do outro, ver que o trabalho do outro valeu realmente a pena, aquela valorização que ele recebeu. E se realmente for uma situação de injustiça, conversar, procurar saber, procurar, mostrar a sua opinião, mostrar que você acha que está sendo injustiçado, sempre respeitando a opinião do outro. E em algumas situações, a gente precisa sair daquele ciclo que a gente se encontra e buscar novos horizontes. Então pense nisso. A gente sempre precisa respeitar a posição, a gente precisa respeitar a valorização do outro e buscar sempre melhorar para que a gente seja valorizado também. Busca de crescimento. O ser humano que procura crescimento pessoal e intelectual se abre a novas portas. Ele consegue enxergar melhor os horizontes e tem, conforme o tempo passa, mais maturidade para praticar ações que geram resultados positivos, como a prática do bem comum, a paciência em momentos de conflitos, entre outros. Buscar um crescimento sempre é muito importante, pessoal. À medida que a gente vai amadurecendo, que a gente vai, crescendo profissionalmente, intelectualmente, esse crescimento vai se dando e a gente vai se abrindo a novos horizontes e a gente vai buscando melhorar o nosso convívio com as outras pessoas. Então, sempre busquem o crescimento de vocês, tanto intelectual quanto profissional, como, de ser humano. Sempre busquem melhorar, sempre busquem ver novos horizontes. Ouça mais. Para conhecer o ambiente que está, como se posicionar e o que falar. Observe, ouça as pessoas e somente depois de muita confiança exponha o que pensa. Mas sem ser bruto com as palavras, principalmente em um ambiente de trabalho ou em um happy hour, para conhecer os novos colegas da empresa. Isso ajudará na boa convivência que terá dali para frente. Então, pessoal, antes de falarmos, antes de expormos nossas ideias, precisamos ouvir. Ouvir sempre é muito importante. Ouvir é uma das coisas mais importantes de se viver em uma sociedade. Precisamos ouvir muito e pensar muito naquilo que vamos falar. Porque quando a gente ouve uma pessoa,
a gente consegue compreendê-la, a gente consegue entender e a gente consegue analisar os motivos pelo qual aquela pessoa é daquela maneira ou age daquela maneira. Então, sempre antes da gente expor o que a gente pensa sobre uma determinada pessoa, sobre um determinado ambiente, sobre uma determinada regra, sobre uma determinada coisa, qualquer coisa, a gente precisa ouvir e analisar e pensar muito bem antes de falar. Então, essas são algumas das regras para a gente viver em sociedade. A nossa aula de hoje foi sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que a professora tenha contribuído um pouquinho para vocês. É claro que vocês já sabiam disso tudo, mas sempre é bom relembrar e sempre é bom reforçar, para que a gente sempre tome cuidado quando a gente vive em sociedade. A gente precisa muito cuidado. Então, galera, eu espero que vocês tenham boas convivências, eu espero que vocês aprendam com os erros, errar é humano. Eu espero que a gente tenha um futuro melhor e o nosso futuro depende de como a gente convive em sociedade, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo grande e até a próxima!